Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do USCast, junto com um parceiro muito especial pra gente há quase 10 anos, o Padre Renato. E aí, Padre, tudo bem? Ei, tudo bem, Dora? Para mim é uma alegria, assim, poder compartilhar com você um pouquinho dessa experiência, né? Nem eu sabia que já tinha tanto tempo assim, o tempo passa muito É, rápido, viu? meu, quase 10 anos, 7, 8 anos que a gente estava conversando aqui por trás. 7, 8 anos que o senhor é pastor, pastor não, o senhor é parceiro da gente. Muito legal. É, já tem um tempinho já que a gente realiza essas viagens, né? Uhum, Com essa agência e que a cada ano incentiva a gente a organizar novos grupos, né? uhum. Permitir que outras pessoas possam vivenciar também coisas assim incríveis, né? Conhecer Totalmente outro outros mundo, lugares, é. é exato. Fazer experiências novas, né? Uhum, E depois a minha pegada é mais religiosa, né? A gente sempre sim, busca assim lugares importantes para a fé cristã e particularmente também para o catolicismo, sim, como sendo padre católico, né? Então a gente busca direcionar nossos grupos para esses lugares para nós importantes sim. da fé, do ponto de vista da história, da palavra de Deus, Uhum, né? E essas viagens permitem tanto a gente que organiza, mas sobretudo a outras pessoas que se interessam e uhum. que fazem parte do grupo, a desbravar o mundo e a mergulhar dentro das páginas, né? Sobretudo É, assim, quando a gente viaja, por exemplo, para Israel, eu sempre falo, a gente está mergulhando dentro das páginas da Bíblia. sim, andando pelas páginas. Eu também sempre falo isso, quando falam, ai, como que é viajar para Israel, pisar onde tudo aconteceu? É realmente viver a história. E o que eu acho muito mais legal é que a história católica realmente está desde a antiguidade. Eu acho isso muito incrível que passou por vários países. Todos os países têm um pouquinho do catolicismo lá no meio. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal os roteiros católicos que tem. A Igreja Católica ela tem uma longa tradição, né? Primeiro a Uhum, gente herda a tradição judaica. uhum, Então, Israel, para nós, é o berço. A gente tem sim. raízes judaicas. Jesus era judeu. Aham, E depois da sua morte e ressurreição, os discípulos são enviados para lugares diferentes, e aí uhum, o cristianismo se expande, se espalha uhum. e vai se construindo, se estruturando aquilo que hoje nós conhecemos também como a Igreja Católica. Então, a Igreja Sim. Católica, ela está presente no mundo todo, como sugere o seu Aham, próprio nome, né? Católica, de universalidade, né? aham, Porque a palavra de Deus ela deve se espalhar em todo canto, em todo lugar. sim. Então, os primeiros apóstolos, aqueles que formaram a primeira comunidade dos discípulos de Jesus, deram testemunho do Cristo e anunciaram a boa Uhum, nova conforme o próprio Senhor tinha orientado a eles, né? sim, Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Então a igreja ela cumpre esse mandato de Jesus, ide, né? É o sim. imperativo, é uma ordem. E Aham. se a fé chegou até nós, é graças também ao testemunho de tantos homens, também de muitas mulheres que conheceram, abraçaram a fé e foram testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Sim, estavam lado a lado dele, né? Eu queria muito saber, eu sou um pouco leiga nesse assunto do catolicismo. Queria muito saber como é que surgiu essa sua vontade, essa sua missão de ser padre. Então, a gente entende o ser padre primeiro como uma vocação. A Tá. vocação significa um chamado. Aliás, a Uhum, palavra vocação, traduzindo, significa isso, né? Chamado, né? uhum, É um chamamento. Compreendemos como sendo um chamado de Deus. Cada um tem uma história particular em uhum. que vai percebendo o chamado de Deus Sim. para ser padre. Eu, particularmente, venho de uma família católica, de uma família tradicional, então isso, sem dúvida alguma, influenciou para que eu pudesse viver e experimentar a fé católica. Sim. E desde muito pequeno, quando criança, uma das minhas brincadeiras preferidas era rezar a missa, celebrar a missa. Eu era o padre, ele pegava eh, os primos, as primas que moravam mais próximos, alguns coleguinhas, para participar da missa. Pegava os folhetinhos, criava o altar, Meu Deus, criava a que brincadeira hoxa, bem né? diferente, É uma né? brincadeira bem diferente. Uma brincadeira bem É. diferente. E sabe uma coisa muito curiosa? Sabe Ah, que padre também costuma fazer em velório, né? Acompanha os sepultamentos, reza ali pela alma da pessoa, pelo descanso dela, reza sim. pela família. E eu, quando era criança, também gostava de fazer velório. E sabe como é que eu fazia? Ah, Pegava os pintinhos que a minha avó criava e puxava o pescocinho deles. Aí eles Jesus! morriam. Jesus! É.
Aí eu fazia o velório dos pintinhos. Sério isso? Isso é verdade, mas fazia com muita inocência. Nossa, E aí criava procissão, cavava a cova, meu criava todo o enredo Deus. do sepultamento dos bichinhos, né? Mas isso não foi não foram tantos que eu enterrei, não, né? Nossa, eu não tava esperando isso, não. Eu achei que ia falar, eu fingia que meu primo morreu, daí Não, o eu defunto tinha que ser de fazia. verdade. Ai, que Mas no horror. caso, Que era um horror. franguinho, um pintinho, né? Isso acontecia. É, convivia com a minha avó e a gente tinha muito espaço, tinha muito quintal, né? Então, Aham. assim, era tudo muito próximo. Então, isso eu trago muito vivo na minha lembrança. E depois, aquilo que era uma brincadeira de criança foi se tornando algo muito verdadeiro, Uhum. né? Fui percebendo a seriedade disso. E aí, quando ainda adolescente, comecei a perceber que isso era mais sério. E aí, uns padres que promoviam essa Uhum. vocação me convidaram para participar de encontros vocacionais, de encontros que ajudam a discernir a Uhum. vocação, e daí então estou até hoje. Né? Então, eu falei assim, aqui é o meu lugar É. mesmo. Então, assim, eu percebi que Deus me chamou para isso. Sim. E desde pequeno mesmo. No meu caso, desde pequeno. Sim. Obviamente, quando criança, né, não tinha uma consciência, uma Aham. maturidade de um adulto. Depois eu fui vendo que aquilo não era só uma brincadeira, né? Aham. Aquilo estava se tornando algo muito sério, né? Uhum. Mas eu tive as minhas experiências, né? Estudei, inclusive também namorei antes de entrar para o seminário. E depois entrei para o seminário, ingressei e não saí mais. Nessa semana, agora, completei 18 anos já de padre. Ah, é tempo, hein? É quase é minha idade, praticamente, de padre. Então, Nossa! já tenho 18 anos de padre, depois de um longo tempo também de formação, porque a gente faz minimamente 2 cursos, Aham. filosofia e teologia. E eu, depois de ordenado, também fui me especializar numa área de matrimônio e família, quando tive a oportunidade de estudar em Roma e fazer o meu mestrado lá. Ah, fez em Roma? Eu fiz meu Que mestrado legal. em Roma. Uhum. Agora, minha formação básica foi toda em Vitória, no Espírito Santo, né? De onde eu nasci, fui criado ali. Começou a ser padre na mesma igreja ou foi mudando lá em Vitória? Então, a gente é ordenado para uma igreja particular, local, né? No caso, Tá. Vitória, que tem muitas paróquias. Uhum. E aí a gente acaba sendo transferido de uma paróquia para outra. Uhum. Então, eu já passei por algumas paróquias. Hoje, atualmente, eu estou na Catedral de Vitória, que, assim, do ponto de vista simbólico, é uma igreja bastante importante, Sim. porque é a igreja do bispo, nosso superior. Uhum. E também por ela ser a igreja mãe de todas as outras paróquias, então, assim, me sinto até muito honrado de estar ali. Uma igreja, obviamente, também traz muitos seus desafios, Uhum. né? A própria responsabilidade de cuidar dela, de manter, não só a sua estrutura, Uhum. mas também a vida espiritual, a vida pastoral das pessoas, né? E ali eu estou já há 8 anos. É tempinho Mas eu já também. passei por outros É. lugares também. 8 anos, é o tempo de US também. O tempo de É. Wes, verdade, verdade, é o Entrou tempo lá de e Wes. entrou aqui também. Exato, exato. É, tinha uma dúvida. O senhor me mostrou um evento. Teve um evento que ele me mostrou com mais de 1 milhão de pessoas, né? Lá em volta da igreja central lá de Vitória. Eu achei muito legal. Como é que você foi crescendo nesse meio? O que o senhor fez para chegar até aqui? Então, recentemente, nós lá no Espírito Santo celebramos a nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. É a Uhum, Virgem Maria, a mãe de Jesus, que em cada lugar, pela história, pela devoção, assume um nome tá. diferente, um Uhum. título diferente. Bom, aí é um outro podcast só para Aham. contar essa história, que ela começa ali em 1570. Ela se Jesus. confunde com a fundação do Estado do Espírito Santo, Uhum, quando chegam ali os colonizadores, os primeiros religiosos, Frei Pedro Palácios, e traz um quadro, uma pintura uhum, da imagem de Maria, com o título de Nossa Senhora das Alegrias. E esse quadro, milagrosamente, ou misteriosamente, ele aparece no alto de uma montanha, de um uhum, penhasco. Daí o nome Penha. Então, uhum. Nossa Senhora das Alegrias, popularmente tornou-se conhecida como Nossa Senhora da Penha. Tá. E ali foi construído um santuário, que é o ponto turístico mais visitado do Espírito Santo. Não tem um Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Sim. No Espírito Santo, lá no município de Vila Velha, nós temos o Convento da Penha, que guarda essa imagem de Nossa Senhora Ai, da que Penha, que é a legal. padroeira do Estado do Espírito Santo. Aham, Então, assim, são já séculos, né, de aham. história de devoção.
E agora, recentemente, nós celebramos a sua festa, que se tornou muito conhecida. Hoje é a terceira maior festa mariana do Brasil. Ô, louco. É. A primeira é o Círio de Nazaré, no Pará, depois a Aparecida, aqui em São Paulo, e depois vem a gente. Então, Que assim, é uma legal. festa, uma Não, expressão enorme. importante, É, enorme. não. E o ponto alto dessa festa, que dura 9 dias, é a Romaria dos Homens, que sai lá da Catedral de Vitória, onde eu sou pároco, que reúne aí aproximadamente 1 milhão de pessoas Aham. e percorre 14 quilômetros do município de Vitória até o município de Vila Velha, onde está o santuário. Jesus. Sai às 7 horas da noite e aí os últimos estão chegando por volta de meia-noite, quando chega a imagem. São 14 quilômetros, mas é muita Um gente, é 1 milhão de milhão de pessoas pessoas, andando, né, né? aproximadamente. É algo muito bonito. Aham. Embora receba esse nome Romaria dos Homens, mas as mulheres vão e as pessoas também de todas as idades. É porque originalmente, há 70 anos atrás, exatamente 70 anos atrás, a primeira Romaria foi constituída assim, nasceu só com a participação de homens, de Aham. homens. No início ainda acontecia pela manhã, mas logo depois, 3 anos depois, ela Foi se adaptando. foi se adaptando, ela Aham. acontece à noite, até hoje ela acontece à noite. Meu Na Deus, noite de então à sábado para noite domingo. vai andar à É. noite. E aí nos últimos anos estive à frente dessa festa como representante de dos organismos, né, que promove a festa, organiza. Uhum. E hoje, particularmente, continuo colaborando, mas de uma outra forma, né? Agora nós ficamos no ar apresentando essa Romaria dos Homens, né? Foram mais de 7 horas ao vivo É para a tempo. TV, para a internet. No dia seguinte tivemos também outra transmissão de uma outra Romaria, dessa vez das mulheres, com Ai, que um legal. percurso menor, mas também uma participação muito expressiva. Depois do dia de encerramento. Então a gente está muito nessa parte da mobilização, né, de levar às pessoas a fé e a devoção do povo capixaba. Então nós capixabas temos muito no coração, na nossa identidade, esta festa de devoção à Nossa Senhora da Penha. Vale a pena conhecer essa festa, Não, é viu? bem Entra aí no diferente, YouTube, é. entra aí no YouTube, no canal Festa da Penha, Convento da Penha, você vai descobrir essa festa muito bonita. E é muito bonito mesmo que ele mostrou a igreja ficar toda iluminada, todo mundo em volta. É muito, muito, muito bonito. Bem É único. muito organizado, É. muito único mesmo. A igreja fica muito bonita, com iluminação cênica. Tem locais que tem orquestras montadas ali, preparadas para homenagear a padroeira do Estado do Espírito Santo e também os romeiros, as pessoas que vão caminhar esses 14 quilômetros. E a cidade de Vitória é católica? É religiosa? O Estado do Espírito Santo todo, né, em Vitória, capital, predominantemente tem uma população católica, mas hoje também temos uma presença e uma população também evangélica, né, muito expressiva, diga-se de passagem, que a gente consegue conviver e se Sim. relacionar também muito bem, né? Vem Isso tudo para da nós mesma raiz. Né? vem tudo da mesma raiz. Então a gente consegue ter uma comunhão, uma relação muito tranquila nesse sentido, né? E claro, também hoje surgem outras expressões religiosas, cresce também os chamados sem religião, Sim. confiam em Deus, acreditam em Deus, têm uma experiência com Deus, mas não têm uma identificação própria com uma outra Agnóstico, não é? religião, né? Essa diversidade que está no mundo de hoje, né? É. Mundo plural. Bem diferente o mundo de Bem hoje. bem diferente mesmo. E o meu pai também estava brincando aqui atrás das câmeras que você é cantor. Também Então- queria saber da onde surgiu essa de cantor. Então, cantor propriamente, não, porque assim, eu não fiz nenhuma carreira, assim, embora eu gosto de cantar, já tivemos alguns projetos, e quando tem oportunidade, eu digo, gosto de brincar de cantar. Sabe por quê? Porque cantor, menina, tem uma responsabilidade muito grande. É difícil. Não é fácil. Eu admiro realmente quem tem isso, assim, como um dom muito nato. Mas ainda assim, eu verifiquei, eu acho que eu não sou dos piores, viu? Dos mais desafinados, não. Mas, assim, tecer uma carreira, se empenhar como cantor, né? Um padre cantor,
Isso exige bastante. Não, é um baita trabalho. É um baita um baita trabalho. Então, deixa assim, eu fico brincando, pego onda, participação Não, aqui, mas acolá. é que o senhor também brincava de fazer funeral, né? Vai que, não sei. E depois, sabe outra coisa? A vida de padre, o dia a dia de um padre, ela é cheia, ela é Como é que é? exigente, né? Então, assim, para a gente fazer outra coisa paralela, requer um pouco mais de dedicação, né? Alguns conseguem fazer isso muito bem. Aham. Tudo é também uma questão de vocação, que a gente Sim. falava lá no início, né? Então, assim, a minha rotina, lá na Catedral de Vitória, particularmente, nós temos 2 missas diárias, meio-dia e 18 horas. Todos os dias. Todos os dias. Tá. Então, eu acordo, né? Normalmente, a gente cuida das nossas coisas, cuida da vida da oração. Eu gosto de fazer atividade física, então meu dia começa Com atividade física. só mesmo não podendo, porque isso já faz parte da minha vida. Sim. Com atividade física e depois começo a rotina propriamente, né? De responder mensagens, fazer alguns encaminhamentos, textos, as visitas aos doentes, visitas aos hospitais, à família. Chega o horário de missa, o atendimento ao povo, que se dá nas tardes, né? Então a gente fica lá à disposição para receber as pessoas, ouvir as confissões, Sim. aconselhamento. Aí já deu tempo de começar outra missa das 18 horas. Não né? tem tempo para relaxar. A gente consegue também um pouquinho à noite, né? Aham. Então eu particularmente à noite eu gosto de me desligar um pouquinho, assim, já de não olhar muito o celular, não ter que resolver muitas coisas que vai exigir da gente um pouco mais de esforço, exatamente para ir se desligando, né? Que eu acredito que seja muito difícil, porque lidar com muitas pessoas, né? Tem que lidar com pessoas, né? A gente lida com muitas pessoas e um padre numa paróquia, ele não está ali sozinho, ele não trabalha sozinho. Sim. A gente precisa contar com muitas lideranças, né? E são pessoas voluntárias, né? Claro, tem um grupo pequeno de funcionários que cuida da parte mais administrativa, da acolhida das pessoas, da segurança, da limpeza, por exemplo. Isso é outra coisa que a gente tem que fazer, cuidar da administração. Gerencia Equipara-se tudo. a uma empresa nesse sentido, porque a gente tem todas as responsabilidades sociais, eu respondo Sim. por isso. Então tem que pagar funcionário, tem que cuidar da contabilidade, né? Uma coisa que quebra, uma coisa que precisa ser construída. A Catedral de Vitória ela é um monumento tombado, então que já existe há mais de 100 anos. Então o tem tempo que todo ter precisa de reparos, um cuidado, né? Então não é fácil captar recursos também para manter tudo isso. Enfim, fazer essa gerência de tudo isso. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem, não sabem muito, né? Porque está acostumado a ver a gente a celebrar a missa. Ah, padre só celebra a missa, coloca a roupa de separamento e vai celebrar a missa. Não, a gente também tem essa responsabilidade social e de empreendedor, né? Querendo ou de não, é um gestão. trabalho. É um trabalho, é um trabalho. Alguém tem que fazer isso e a gente responde por isso. Sim. Mas não sem a colaboração das pessoas, seja de um grupo menor de funcionários, como também de muitas lideranças leigas que ajudam mesmo, são muito responsáveis por todo esse processo. Sem esse grupo é impossível hoje a gente gerir uma paróquia. Sim. Por outro lado, a gente também tem que fazer a gestão das pessoas, Sim. dos seus milindres, né, das suas vaidades. Que eu acredito que seja das a parte suas mais carências. difícil. Posso dizer para você, vou te confessar, hein? A gente está muito acostumado a ouvir confissões, mas a gente também confessa. E vou fazer essa confissão para você. É a parte mais chata e mais difícil. É muito difícil, eu imagino. Eu só tô, por trás das câmeras, ainda não tô tomando posse das coisas do meu pai, da minha mãe, mas eu vejo com o que eles mexem, ainda nem são com coisas religiosas, são só com pessoas. E já falo, meu Deus. Do tipo, o funcionário não está correspondendo, o que Não o dá chefe pra vai fazer? nada, a pessoa... Dispensa. Nem dá ainda pra dispensar, que tem muita coisa por trás. Ainda tem muitas coisas por trás, mas em última instância você dispensa. Agora, um membro da igreja, né? Não dá, tem que acolher, né? Que está ali, é uma pessoa, ela tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. E ora se ela está ali te enchendo as paciências, exatamente porque, no fundo, ela também está buscando algo que dê sentido à vida que bom dela, que ela que tá possa lá. preencher a vida dela, que bom que ela está lá, né? Embora isso, Mas assim, difícil. rouba da gente bastante energia. Eu acho que, de verdade, eu acho que é a parte mais difícil. Mas tem muita gente boa, tem muita Tem. gente fantástica, né? Tem muita... É aí que está o bacana também da gente viver numa paróquia, né? Encontra tudo quanto é tipo de Encontrar as gente. pessoas, encontrar tudo que é tipo de gente, poder conviver com elas, ouvir as suas histórias, né? Poder ajudar um pouquinho também, sendo uma presença efetiva na vida dessas pessoas, né? Transmitindo Mudar a a vida fé, delas. renovar a esperança delas, abrir para elas um pouquinho
O novo um horizonte, novo né? horizonte. Então, eu me sinto muito realizado nesse sentido. Não, muda vidas, salva vidas. Então, sabe que nós padres, nós não podemos casar, e, consequentemente, nós não temos filhos. Sim. E eu sempre falo que isso não me torna uma pessoa menos infecunda, Uhum. porque gerar é mais do que transmitir a vida a alguém, né? Uhum. É trazer ao mundo um filho, uma filha, né? Sim. Gerar é renovar a esperança nos corações, Aham. é transformar a vida das pessoas, é permitir com que as pessoas se sintam amadas, acolhidas. Sim. Isso é tão importante, se não mais importante, desculpa a expressão, do que simplesmente, tecnicamente, fazer um filho, né? Aham. Gerar aqueles que foram gerados uma primeira Cuidar vez. de gente que já está aqui. É, cuidar das pessoas. Assim também como a gente precisa ser cuidado, né? É. Sim, nós padres também, a gente precisa de ser cuidado. Eu tenho uma E aí, dúvida. por isso que eu gosto de viajar. É bom, né? É, esse negócio de viajar é muito bom, sabe? Isso revigora as nossas forças, as nossas energias, abre a mente da gente para encontrar pessoas novas, Aham. lugares novos, né? Outras culturas. E sentir-se também cuidado. Você Sim. tem uma agência que promove, que organiza, que cuida. Não é Você só sentir-se pega a amado? mala e vai viajar. Só pego a mala e vou É viajar. até um mimo. Né? Tem um trabalho, obviamente, de convidar, motivar as pessoas, mas depois pego a mala e vou viajar. Quem sabe um dia o S-Travel poderá também cuidar da mala do padre, né? É. Fazer a mala do Fazer padre. Mas todo eu um acho que serviço. é um pouquinho demais, né? Vamos falar com o Fernando, vai que, né? Vai que, né? Vai. E depois sentir-se também amado por aquelas pessoas que estão lá convivendo conosco naqueles 10, 15 dias, né? Em torno disso, durante as nossas viagens. Que ali a gente passa a formar uma família, uma oportunidade de a gente estar Sim. muito próximo dessas pessoas. E elas também, por sua vez, da gente. Porque, ora, algumas pessoas só conhecem a gente no altar, Aham. de um modo muito distante. Tem outra visão. Tem outra visão, a gente ali Sim. convivendo. E não tem jeito, depois de 10, 15 dias convivendo intimamente, aí já, Começa até a ficar com um pouco de raiva. já é membro da né? família, a gente já se irrita, já começa a fazer piadinha, né? Já começa a ficar muito mais à vontade. Então são as coisas boas também de estar à frente de uma paróquia, de ser padre, né? Eu digo que isso é um privilégio. Viajar é um privilégio para qualquer Totalmente. pessoa. E nós padres, hoje com essa parceria, por exemplo, isso torna muito mais fácil, tanto para a gente como para muitas pessoas realizarem também os seus sonhos. E como que surgiu a parceria entre o Padre Renato e o Extra? Então, essa parceria veio de outro padre. É? Que era próximo, e ele falou, eu já viajava com outra agência, tinha outras pessoas que também cuidavam disso. E ali um dia a gente trocando ideias, falou assim, você conhece o Fernando? Vou te falar do Fernando, olha, tem o S-Travel, e aí começou o nosso contato, fizemos a primeira viagem, deu certo, estamos juntos até hoje, e só tenho que agradecer. Não teve nenhum sufoco até agora? Não, até agora não, nenhum sufoco, Nossa. queira Deus que não tenhamos também. Isso é muito verdadeiro, tá? Te falo de coração. Nós nunca tivemos nenhum sufoco assim. E isso as pessoas temem muito. Quando elas vão embarcar, antes de embarcar, né? Elas temem muito passar por algum perrengue, algum sufoco, alguém que tenta se aproveitar e entrar numa enrascada, né? Então, com esse trevo, particularmente, eu me sinto bastante tranquilo e seguro com tudo aquilo que eles nos propõem, tudo aquilo que foi estabelecido, né? Então, tudo é realizado. Então, graças a Deus, nós tivemos excelentes viagens. E o legal é que você conheceu o S pelo Fernando. Não foi nem pelo meu vô, que tá há 40 anos, O nem pelo meu Biratã? pai. Foi pelo Fernando. Pois é, nós já tivemos a oportunidade também de conhecer o Biratã como acompanhante de viagem. Aí é legal viajar com ele. É uma enciclopédia aberta, Nossa, assim. é. Ali é uma aula, ele dá uma aula até pra gente de religião, pra mim, Não, quantas coisas ele conheci sabe com ele, muita né? coisa. Mas eu conheci através do Fernando, que é uma pessoa boníssima, uma Eu pessoa gosto do assim que Fernando, estima bastante, muito atencioso conosco. Obrigado, viu, Fernando? Que ele continua no S-Travel durante bastante tempo. Tomara, vamos ver se ele vai continuar. É isso aí. Se ele vai querer, né? Mas ele pode ser promovido, aí ele fica muito tempo. Padre, eu queria saber como é que surgiu essa vontade. Você já falou que já fazia antes com outra agência, mas como é que surgiu essa vontade? Como uniu? Por que não viajar? Juntar viagem com história e ensinar isso para as pessoas lá no lugar mesmo. Então, olha, eu sempre falo com as pessoas
que estão indecisas, que pensam viajar. Assim, há muitas vantagens de se viajar em grupo. Uhum. Primeiro porque está tudo organizado, uma agência se preocupou, organizou Uhum. tudo para nós, fez um planejamento. Sabe o que é você chegar num lugar, você não tem que se preocupar com nada, só com as suas coisas Uhum. pessoais, porque o resto já está tudo programado. Você, vou usar essa linguagem, você comprou um pacote, você pagou por aquilo, então pronto, o resto Aham. é só viver. Pega a mala e vai. Pega a mala, cuida da sua mala, cuida dos Aham. seus documentos pessoais, né? E vai. Aham. Porque o resto, a agência está cuidando, tem um acompanhante de viagem. E no nosso caso, né, que une a viagem e a espiritualidade, que nós Sim. costumamos chamar também de peregrinações, Uhum. porque tem uma característica um pouquinho diferente de uma simples viagem, né? Uhum. Viagem, ó, claro, não deixa de ser uma viagem, mas quando a gente reveste isso de uma peregrinação, traz todo um significado espiritual e também existencial, porque Uhum. peregrinar é mais do que viajar, né? Uhum. Peregrinar nos remete a promover uma viagem para dentro de nós. Ao Uhum. sair para outros lugares, ao se deslocar, no fundo isso está provocando uma grande mudança no nosso interior, Sim. né? Com choque de culturas, de realidades, com conhecimento, com a fé, com a história, com a religiosidade, né? Sim. É um pacote que vem É tudo um junto pacote que nessa. vem tudo junto. Isso para mim Sim. é muito fantástico. E outra coisa prática, também sendo mais uma vez prático. Isso otimiza a viagem. Uhum. Quando a gente viaja sozinho, acompanhado de 2, 3 pessoas, ah, vão tomar café amanhã às 7 horas da manhã e a gente vai aproveitar bastante o dia. Se na noite anterior foi um pouquinho mais puxado, o que costuma se fazer? Não, não acorda. Não acorda, né? No caso, uma viagem de grupo, não. Tem que Sete acordar. horas é o café, 7 horas é o café. Oito Aham. horas o ônibus vai sair, 8 horas o ônibus está saindo. E quem Aham. ficou, a gente entendeu que quis ficar. É. Claro que a Foi gente tem uma bem avisada. tolerânciazinha, mas tudo é muito bem coordenado. Então, Uhum. otimiza a viagem. Sim. Otimiza. Qual o ponto negativo, se eu tivesse que falar? É isso. Ah, agora eu queria fazer outra coisa, eu queria ir para outro lugar. Então, assim, nesse sentido, É um pouquinho mais é fechado. mais É. fechado, Sim. né? Claro, que está dentro daquele espaço relativamente próximo, a pessoa Uhum. ainda pode, comunicando, avisando, olha, eu vou retornar no hotel hoje à noite. É possível também Sim. fazer algumas coisas pessoais. Nada impede, porém dentro daquele campo delimitado, É. né? Não, também é 1, 2 pra pessoa assumir, né? Mas eu vejo muitas vantagens em viajar em Aham. grupo. Alguns padres, outra vez vou te confessar, alguns padres falam assim para mim, você é louco viajar com grupo, né? Nossa, é sério? Porque acha que assim, as pessoas sugam a gente, que vai te cansar muito, que você não pode fazer, de novo, voltando a esse assunto, Aham. o que você quer. São propostas diferentes. Também Aham. gosto de viajar sozinho, com alguma companhia. Também gosto de fazer essa experiência. Uhum. Mas isso eu faço mais nacionalmente. Uhum. Hoje, minhas viagens internacionais têm sido mais com grupo, até porque também não tenho tanto tempo assim para fazer essas viagens. Então, Uhum. aproveito as peregrinações para marcar ali também as minhas férias e eu utilizo minhas férias nessas peregrinações. Por isso também não viajo tanto para fora sozinho. Mas viajar em grupo tem muitos Eu benefícios. Eu gosto super bastante. recomendo. Eu gosto muito. Eu viajo Depois, bastante só com a minha família, vai, por exemplo. Só que daí, quando a gente viaja em grupo, vai pra Israel, vai pra Europa, não sei. É diferente, porque vem uma carga diferente na gente. Vem mais conhecimento. Não só, ai, vou ficar 5 minutos olhando aqui, vai, o Big Bang. Tá. O que é. que é o Big Mas quando Bang? você tem um guia, quando você tem um acompanhante de viagem, um diretor espiritual Aham. que completam a sua viagem com informações, com história, com espiritualidade, né? Uhum. Então, assim, a viagem ela fica muito mais enriquecida. Fica. É um pouquinho cansativo? É, mas é um cansativo bom, que você sente saudade. Isso é outra coisa, a gente volta esgotado. Volta muito. As pessoas falam assim, ai, padre, vai viajar mesmo, descansa, aproveita. Assim, É meio que um trabalho também. descansar, fisicamente não, mas a mente, como eu me desligo, Aham. entro dentro do avião, ali E esqueço, me desligo, né? Aham. A gente volta um pouquinho acabado, volta. Mas é Mas bom. muito mais motivado para Aham. continuar o trabalho e formar novos grupos e permitir que mais pessoas possam fazer também essa mesma experiência, né? Mais profunda. E tem data marcada para uma próxima peregrinação? Qual é esse? Nós temos aí em outubro desse ano. Ah, tá pertinho Tá já. pertinho já, mas Aham. ainda tem vagas, tem oportunidade de participar. Ó, fiquem atentos, viu?
Quais são os locais que vão viajar? Então, nós vamos fazer um local tradicional, Uhum. que é a Itália e um pedacinho de Portugal, Fátima e Lisboa. Uhum. Porque nós estamos exatamente no ano. Nós estamos celebrando o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Tá. A Igreja Católica, na história mais recente, estabelece os jubileus a cada 25 anos. É um ano especial para comemorar o mistério da encarnação, o nascimento de Jesus Cristo, que é mais uma herança também de origem judaica. Uhum. Né? Depois, no cristianismo, isso assume também um significado diferente, trazendo também as suas origens, é verdade. Na história, isso se dava a cada 100 anos, depois passou a ser a cada 50 anos, e agora, mais recentemente, a cada 25 anos. E Roma é um lugar de peregrinação. Uhum. O Papa Francisco, que nos deixou recentemente, ele abriu a Porta Santa do Vaticano. Essa porta só é aberta a cada 25 anos. E passar por essa porta, cumprindo também outros requisitos, é uma forma de lucrar indulgências, a remissão dos pecados. Então, Roma é um destino de peregrinação. Sim. Então, daí a escolha de visitar a Itália esse ano, que é exatamente participar efetivamente de um ano santo, que o próximo vai ser daqui a 25 Então, anos. é muito especial. Só acontece viagem de 25 a 25 anos. A cada 25 anos. Então, quem foi a Roma esse ano foi. Quem não foi, para participar de um 25 jubileu, anos. para participar de um jubileu e ter a graça de obter, de lucrar alguma indulgência, só no próximo jubileu, que será no ano 2050. Meu Jesus. Então, daí é melhor não esperar. Aproveitar agora a oportunidade, participar do jubileu. Uhum. E em outubro, certamente, nós vamos ter também um novo Papa. Uhum. Então, é uma oportunidade também. A gente ama o Papa Francisco, que nos deixou, mas a oportunidade também, estamos aí vivendo na expectativa da nomeação de um novo Papa, é conhecer o novo Papa, porque na nossa programação está prevista uma audiência com o Papa, participando do Jubileu da Espiritualidade Mariana Que na Praça legal. São Pedro. Então, nós seremos uns dos primeiros, assim, a A ver o ver o novo Papa. Papa bem de perto, né, e participar de uma audiência com ele. Isso não é fantástico também? Muito não é? legal. Não, é muito legal. E depois visitar o túmulo do Papa Francisco. Estou falando assim porque está muito fresco na nossa memória, né? O Papa Francisco foi sepultado na Basílica Santa Maria Maggiore, é uma basílica papal ali também em Roma, muito próximo do Vaticano. Então teremos a oportunidade também de visitar ali como é que fala? O túmulo do Papa Francisco, né? Onde que ele foi sepultado, que ele quis ser sepultado numa outra basílica e não na Basílica do Vaticano, a Basílica São Pedro no Vaticano. Tem Então, alguma assim, diferença espiritual? Não. Qual que é só desejo? Ele quis ser sepultado na outra. Então, o Papa Francisco ele tem uma personalidade muito particular, né? Um homem muito simples, né? Um homem muito simples. A Basílica Vaticana, digamos assim, é a principal. Tá. Mas temos, ao todo, são as 4 basílicas do Papa, né? Santa Maria Maggiore é uma outra basílica papal que o Papa Francisco gostava muito de visitar, sobretudo antes e após as suas viagens. Ele ia até lá, depositava flores no altar, diante da imagem de Nossa Senhora, e ele deixou escrito no testamento dele o desejo de ser sepultado ali e não no legal. Vaticano. Então, foi um desejo pessoal do Papa Francisco. E ali nós temos 3... Eu acho que o Papa Francisco agora é o 4º Papa sepultado ali. A grande maioria está na Basílica São Pedro. Mas outros papas também, temos outros papas sepultados em outros lugares. Tá. Né? Não necessariamente precisa ser todos ali no Vaticano. Eu achei que era todos no Vaticano. Não. O Papa ele pode escolher. escolher. Tá. Ele Entre pode essas escolher. 4 só. Não, ele pode escolher também Em qualquer lugar. Ah, tá. Não sabia de verdade. Ele pode. Mas assim, não é comum na história, né? Isso não é comum porque essas igrejas estão ligadas diretamente ao Papa. São as igrejas do Papa, né? Está muito ligada à história do catolicismo. Então, não é comum. Não é comum, mas poderia vir a acontecer? Poderia, se fosse um desejo expresso do Papa. Mas isso não é comum. Não é proibido só. Não é proibido. Muito legal visitar onde o Papa está enterrado, sepultado, isso aí, sepultado, e vai conhecer também Roma, né? Vai conhecer a Europa. Em vez não, além de... Isso que é legal, em viagem em grupo. Além de ter viagem só religiosa, conhece a cultura do Então, lugar. deixa eu te falar. Outra coisa, eu vou te confessar. Cada padre tem um jeito, como cada um é único. Né? Nossas viagens têm um conteúdo religioso? Sim. Tem.
Mas também tem um conteúdo cultural, Aham. tem um conteúdo também assim leve. Eu sempre falo com as pessoas, logo no início da viagem, olha, aqui eu sou o Padre Renato, vou continuar sendo o Padre Renato. Mas também estou nos dias de férias e estou com um peregrino como vocês. Uhum. Também quero viver esta viagem, É o quero Padre viver Renato as e só o Renato experiências, também. quero conhecer as outras realidades. Aham. Então, particularmente nos meus grupos, eu sempre busco assim equilibrar muito bem isso. Hora de rezar, hora de fazer as comprinhas, né? Uhum. Hora de visitar o que você quer visitar, hora da gente rir, hora da gente se divertir. Trazer também um pouco de leveza, né? Uhum. Porque nem todos também que vão fazer parte daquele grupo estão assim no mesmo nível de espiritualidade, maturidade da fé que outras pessoas ali Sim. daquele grupo. Aham. Então, assim, a gente tem que saber ter essa percepção, essa sensibilidade do grupo para que a viagem possa ser muito bem proveitosa, Aham. né? Eu entendo assim, eu não posso condicionar as pessoas a fazer aquilo que o Padre Renato quer. Sim. É importante que as pessoas saibam onde que elas estão indo, porque Uhum. elas adquiriram isso. E no final a agência precisa entregar isso. Uhum. Eu bato sempre nessa tecla, né? Uhum. Isso nos dá até bastante segurança. Mas tudo isso vivido assim com muita leveza, Uhum. né? Com conhecimento, com alegria, com entretenimento. Uhum. Então a gente tem a oportunidade de ver tudo isso, de tomar um vinho, de tomar um chopp, Aham. né? É. A gente está lá naqueles lugares tão bonitos, a gente vai desperdiçar a Não oportunidade? tem como. Vai pra Portugal, não vai comer o pastel de Belém mesmo? É isso, tem que fazer essas experiências também. Algumas coisas são turísticas, são, mas a gente é o que lá também? Turista. Quando é que você vai ter oportunidade de fazer aquilo novamente? Você não sabe. Aham. Então tá lá, aproveita, né? Pra 100% Viva ainda. intensamente. É. E a gente volta naquele assunto. Realizar essas viagens com uma agência, com um grupo, favorece exatamente isso, que as pessoas possam viver Uhum. plenamente a sua viagem. Sem preocupação. Sem se preocupar, colocar no GPS o endereço, Aham. onde que vai ficar hospedado. Não, você só tem que Onde se vai preocupar. na hora. Exato. Sua única preocupação é cumprir os horários, Chegar, ver, escutar e pronto. não é? Aham. Ah, agora onde é que a gente beleza. vai? Onde é que fica isso? Quando a gente viaja sozinho para um lugar desconhecido, você perde muito tempo analisando o roteiro, como é que faz para chegar. Não, nesse caso não, já está tudo já Já tá tudo programado, lá. organizado. De verdade, é um mimo. Você, E pronto. você desembarca, o ônibus está lá te esperando e vai te Aham. levar para o hotel. Melhor coisa que tem. E vão te Adoro. entregar a chave na sua mão. Acabou, É. né? É Aham. assim. Padre, eu queria muito agradecer pelo episódio de hoje, pela sua presença aqui. Foi muito boa a conversa e espero ter você mais vezes aqui e que a nossa parceria aconteça por mais anos e anos e anos. Até 2050, no próximo No próximo jubileu. jubileu? Combinado, então. Então a gente fica juntos pelo menos até o próximo jubileu. Mais uns Aí não sei 25 se vou anos. conseguir andar. Vamos ver, né? Não, a gente consegue sim. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade da gente conversar aqui. Obrigado também ao S-Travel por essa que parceria, né? Por trazer para a gente essa oportunidade de conhecer tantos lugares com segurança, com pessoas competentes, né? Com responsabilidade, com serenidade. Isso nos dá tranquilidade para a gente terminar uma viagem, terminar um grupo e começar a formar um novo grupo. Satisfeito com o que foi entregue, né? Verdade. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada a você. Tem alguma coisa para falar para os telespectadores? Não, vou deixar aqui o convite, né, para viajar com o Padre Renato Crister. E claro, também com outros grupos, né? Mas você, sobretudo que tem dúvidas de viajar em grupo, faça essa experiência. É importante ter o coração aberto também, né? Essa disponibilidade, essa disposição para viver o novo, conviver Sim. com pessoas diferentes, né? Fazer esse investimento. Exato, é um investimento, né? Mas vale muito a pena. Vale. Acredite no seu sonho e faça uma viagem com o S-Travel, com o Padre Renato, Isso com aí. outros grupos, que vale a pena. Isso aí. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada a você que está assistindo e te vejo no próximo episódio.